Como proteger os seus investimentos de crises? E das mais diversos tipos. Atualmente, nas redes sociais, tem discutido explosões solares, apagão energético, secas, queimadas, aquecimento global, pandemias, crises políticas e guerras. Como que a educação financeira vê esses elementos presentes na humanidade aplicado à proteção de patrimônio? Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso após a nossa vinheta. Bom, pessoal, aqui quem fala é André Arnosti, educador financeiro, planejador financeiro, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre crises em investimentos. E nesse vídeo, para a gente poder fazer uma discussão razoável sobre o assunto que está longe de ser esgotado aqui, nós temos que pensar em algumas premissas para criarmos uma linha de raciocínio, né? Então, quando nós discutimos proteção patrimonial, nós podemos analisar em vários níveis, né? E o primeiro ponto aqui que eu gostaria de trazer como elemento para nós discutirmos é a questão seguinte. Quando, nós falamos de grandes crises, se o mundo acabar, você não vai precisar de investimentos nem de recursos. Então, quando nós chegamos na discussão máxima, que parece meio óbvio, então não há muito o que ser discutido. Porém, eu usei esse exemplo que é óbvio para fazer uma outra análise que é a seguinte: se o mundo não acabar, o pior risco possível que você pode tomar é não investir. E isso é muito sério, porque você não pode correr esse risco. Você tem que aprender e tem que investir para proteger a sua vida, a vida das pessoas que você ama. Então, um outro ponto de vista que nós temos que trazer aqui para a discussão é que investimentos feitos de forma saudável para proteger e aumentar patrimônio, eles sempre têm o foco no quanto você pode perder e não aonde você pode ganhar mais. E essa frase ela pode ser entendida porque quando você olha simplesmente o quanto você vai ganhar num determinado investimento, é a isca perfeita para você cair em rolos, em problemas. Então, quando você analisa aquele investimento que você vai deixar o seu dinheiro suado sobre o aspecto aonde eu posso perder se eu investir aqui, as coisas começam a ter um norte e você começa a colocar as probabilidades a teu favor. E se você já está gostando desse assunto ou gosta do assunto que nós discutimos aqui no canal, já deixa aquele like, se inscreva, compartilha, porque não há custo para você e ajuda bastante o nosso trabalho aqui no YouTube, ok? Bom, partindo então dessa lógica que eu introduzi aqui, nós vamos também trazer um outro elemento que nós já discutimos no canal, aqui no vídeo que o card vai aparecer, que são os elementos que nos geram recursos financeiros. E a coisa que dá mais dinheiro na humanidade sempre foi e sempre vai ser o trabalho, né? O trabalho é o elemento que nos traz maior risco, porque ele pode não dar certo, e também ele tem fim, você não consegue trabalhar lá na velhice extrema, né? Acima dos seus 80, 90 anos você vai ter muita dificuldade de trabalhar. E na sequência nós temos a renda variável, o mundo da bolsa de valores, que é a segunda coisa que dá mais dinheiro após o trabalho. Depois nós temos imóveis, imóveis físicos da vida real, e por fim a renda fixa, né? Claro que existem degradês aí, mas eu gostaria de trabalhar com esse princípio. Colocado isso na mesa, nós vamos conversar sobre os tipos de crise que pode acontecer. Então, a primeira tipo de crise é a setorial. Então, vamos supor, você tem uma crise no setor de petróleo, uma crise no sistema bancário, uma crise em um determinado ponto da economia, e que não afeta de forma direta os outros. Esse tipo de crise, ele é muito comum. E como que a gente pode se proteger quando nós trazemos essa informação para os nossos investimentos?
Então, uma linha de raciocínio bem legal que você pode aplicar nos seus investimentos é o seguinte: vamos supor que você goste do sistema bancário. Então, você gosta de investir no banco. E você compre várias ações dos principais bancos do Brasil, né? E a soma da porcentagem do seu dinheiro aplicado nesse setor, você não pode ultrapassar 30%. Né? Ou seja, no horizonte de R$100 mil, para facilitar a visualização, você pode, no máximo, na questão setorial, sistema financeiro, por exemplo, você pode investir no máximo 30%, que é um valor razoável para você enfrentar uma crise setorial, porque os outros 70% vão estar em outros segmentos e aí isso contrabalanceia. Então isso é uma boa regra para você aplicar isso, né, para proteção desse tipo de crise. Bom, aí nós vamos conversar sobre a crise que eu citei no início do vídeo, que são as crises sistêmicas. Né? O que seria essa crise sistêmicas? Seriam crises que atingem todos os setores. Nós vivemos recentemente uma crise sistêmica que foi a pandemia. Nós vivemos recentemente, na história da humanidade, guerras mundiais, que também é outra crise sistêmica. Então são crises que não tem para onde escapar, todo mundo é afetado. Né? E essa crise, ela é a que causa mais pânico e é a que a gente deve refletir mais em como se proteger, ok? E aí, como que nós podemos pensar? O segredo, né, para você se proteger desse tipo de crise é a diversificação, ou seja, comprar vários produtos de vários setores e segmentos diferentes. Então, para a gente poder ilustrar essa realidade, eu vou tentar correlacionar aqui um esquema tático de futebol. Claro que eu não sou especialista no assunto de futebol, de jogadas táticas, né? Mas tá mais palatável, fica mais fácil explicar. Então, se você fosse montar um esquema tático para enfrentar uma crise que seria o seu adversário, você começaria montando na defesa. E na defesa, você necessariamente precisa ter como seu goleiro a reserva de emergência. Sim, a reserva de emergência, que nós já discutimos esse assunto aqui, ó, nesse card que vai aparecer. Então depois você vai ver esse tipo de jogador lá para ver como é que você montaria, para a gente não se estender muito nesse vídeo. Bom, o segundo ponto, que seriam as laterais, ainda falando da defesa, nós poderíamos trabalhar com imóveis na parte física. Tá? Por exemplo, na lateral esquerda. E na parte de lateral direita, nós poderíamos trabalhar com as rendas fixas, correto? E o que nós teríamos aqui de particularidade para proteção, né? Os imóveis é a parte mais complicada hoje em dia de você conquistar. Então, se os imóveis hoje você necessitar fazer dívida para ter o seu imóvel para montar nesse esquema tático, não é a maneira mais inteligente. Então ele é um jogador que você vai buscar para sua defesa mais à frente. Agora, se você já tem, pelo menos aonde você mora, é uma boa estratégia para a crise, né? Ter essa casa própria e, no caso de você ainda tê-la financiado, fazer de tudo para quitá-la. Conversaremos em vídeos específicos mais à frente. E a renda fixa, né, você tem aí algumas discussões que nós trazemos aqui no canal, como as dívidas de médio e longo prazo, que seriam as dívidas que você precisaria pagar anualmente, tipo escola de criança, IPTU, IPVA. Então ele é um recurso financeiro que ele é quantificado, né, aqui nesse vídeo aqui, por exemplo, que a gente quantifica mais ou menos e passa as ferramentas para você quantificar. Qual o detalhe a mais que nós podemos acrescentar nesses dois itens? Nos imóveis, nós temos que lembrar de sempre ter ele regularizado, com a matrícula e todas as documentações em dia. Já na renda fixa, você focar em produtos que tenham
o Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro de alguns produtos, por exemplo, CDBs, LCIs, LCAs, que você pode ter um certo nível de garantia em caso de um pane global ou algum tipo de crise sistêmica grave. Então, se você montar essas 3 estruturas, que é o goleiro, reserva de emergência, você trabalhar com imóveis e trabalhar na outra lateral com a renda fixa, você montou uma boa defesa, sempre focando em ter tudo em dia, documentado, tá? Registrado, arquivado e impresso. Bom, e na parte do ataque, né? Como que você poderia montar esse seu time para ele vencer uma crise sistêmica? Então nós poderíamos aí, na parte do ataque, nós podemos colocar de um lado os fundos imobiliários, aí nós já estamos falando na parte de renda variável, né? Nos fundos imobiliários, nós temos que sempre focar em momentos para proteção de você priorizar fundos que nós chamamos informalmente de tijolo, né? Fundos que existem um imóvel real por trás daquilo, de forma que quando você comprar esse ativo na bolsa e você imprimir a nota de corretagem, que é uma ferramenta fundamental para você provar o seu direito daquele imóvel, você está preparado para uma crise maior, né? Então, imprimir as notas de corretagem e arquivá-las durante o seu processo de acúmulo de patrimônio vai te garantir uma segurança a mais, perfeito? E no outro lado, tá? Na outra lateral, nós vamos ter aqui os REITs, que são os fundos imobiliários norte-americanos, em outras palavras, né? Nós também discutimos todos esses investimentos aqui, ó, nesse vídeo aqui. E eles são os correlatos, na verdade, os FIIs no Brasil, os fundos imobiliários, foram inspirados nos REITs que existem lá há mais tempo, e a lógica é a mesma. E aqui cabe uma reflexão importante. Quando você decide comprar o FII no Brasil e você vai lá nos Estados Unidos, você teria que ter ou deve ter o cuidado de comprar o ativo diretamente lá através de corretoras que têm um canal direto, né? Ou seja, corretoras americanas. Isso vai te garantir, em casos de crise sistêmica, uma segurança a mais dentro desse processo. Isso é importante. Ok? E o seu atacante, né? Nós estamos falando aí até agora, então, na parte do ataque, aí o meio de campo. E o seu atacante, aqueles que irão brilhar ao longo do tempo, são as ações, né? As ações são o seu atacante e eles também devem ter aí um carinho a mais, né, para você desenvolver. E dentro desse grupo, fundos imobiliários, REITs e ações, né? Como que você pode pensar? Você pode pensar, nos REITs você pode trabalhar com uma quantidade razoável, que é em torno de 15 REITs nos Estados Unidos de grande porte, para você ter uma boa diversificação. Já no Brasil, você também pode trabalhar com 15 fundos, sendo a prioridade renda, né, que é o tipo de mandato, para que ele foi feito, e principalmente focar em tijolos, podendo colocar outros tipos de fundo, por exemplo, os de papel, mas em menor quantidade. Você vai estar montando uma carteira bem protegida para enfrentar uma crise. Por fim, nas ações, nós também não podemos esquecer de diversificar em país. Então, no Brasil, você teria as ações. Em que quantidade? Você pode trabalhar aí no horizonte com 20 ações diferentes, né? E nos Estados Unidos também. Você pode trabalhar com essa quantidade. E claro, você não vai sair e nem ter recursos financeiros para comprar esse mundaréu de investimentos em quantidade. Mas você está aqui montando uma estratégia, né, para você enfrentar a crise, que é o principal pensamento aqui do vídeo de hoje. E por fim, quando nós falamos, né, em investimento em renda variável, nós temos que ter um cuidado a mais.
no início do vídeo, eu citei que em segmentos você deve evitar expor mais do que 30% do seu patrimônio no segmento, mesmo que você goste e vê nele grande futuro, né? Entretanto, você, quando analisa nessas quantidades citadas, cada um desses investimentos, você não deve ultrapassar 5% do teu patrimônio. Esse número ele tem uma reflexão também bastante interessante, por quê? Se você comprou, por exemplo, uma determinada empresa que ela é muito boa, de repente, por algum motivo, afinal nós estamos falando de renda variável, essa empresa venha à falência, né? Se você perder 5% do patrimônio, seja numa ação, numa estoque, num FIIs ou num REIT, esse 5% vai doer, mas ele não vai inviabilizar o teu projeto para enfrentar a crise. E esse é o raciocínio. Então, quando chega alunos que já têm investido, né, a gente percebe, detecta que às vezes no único ativo, na busca dos famosos dividendos, ele concentrou aí uma quantidade muito grande de recursos financeiros, ele está se expondo a um risco que muitas das vezes não está vendo. Né? Então, quando você trabalha nesse sentido de ter no máximo 5% do teu patrimônio nesses tipos de ativo, você consegue ter uma tranquilidade naquela premissa dita no vídeo, na parte inicial, aonde você está buscando é não perder e não foco aonde ganhar, porque quando você monta uma estratégia com esse nível de diversificação, você passa por essas crises, né? E a crise, como é que nós pensamos, né? Até para a gente quantificar, eu falei aqui muito em porcentagem, mas para você sentir, né, como é a sua relação com a renda variável, inclusive eu até fiz um vídeo sobre o investidor de nível agressivo, né? Eu fiz aqui um vídeo sobre isso também, para você sentir como que você está. Mas que tipo de risco quando você fala aí de uma crise sistêmica, né? Quais são os valores que a gente tem que pensar? Então, uma boa reflexão é você imaginar o seguinte: quanto de dinheiro você seria capaz de aguentar na bolsa perdendo na seguinte situação? Você acabou de investir um valor, seja lá qual for, e de repente a bolsa no dia seguinte cai 50%. E assim fica por 8 anos ou 5 anos. Qual quantidade de dinheiro você conseguiria não mexer até ela voltar a subir? Né? E você pode falar assim para mim, como que você garante que pode voltar a subir? Na verdade, a bolsa, a gente não pode garantir nada, mas tem algumas premissas que dá para a gente entender isso quando a gente investe em ativos de valor, que também nós já discutimos aqui, né? E a bolsa, essa questão da variação dela, que o brasileiro tem grandes dificuldades de lidar com isso, para nós aqui do canal não se trata necessariamente de risco, e sim de característica, né, que eu também abordo. Por que nós temos dificuldades aqui? A gente não, num vídeo aqui do canal que nós discutimos sobre isso. Mas, pessoal, a ideia aqui hoje é trazer um esquema tático para enfrentar a crise sistêmica. Porque sempre haverão crises, seja ela qual for, né? Está inerente em ser humano você enfrentar crises. Então, como nós não podemos evitar, a gente tem que gerenciar o risco, tentar ao máximo controlar o risco, porque quando você tem esse comportamento, a consequência é você ganhar dinheiro, né? E esse é um ponto de vista bastante difícil de entender, né? Porque não é muito óbvio, ele normalmente é contraintuitivo. Bom, pessoal, espero ter contribuído aí para a reflexão sobre o assunto. É um vídeo que vai ter vários desdobramentos, que nós vamos preparar aí como entender o setor, como escolher ações, fundo imobiliário no sentido educativo, e acompanhe a gente,
para os futuros vídeos, ok? Até a próxima semana.